Bem-vindos a mais um podcast Papo de Padaria, gravado aqui na Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. E hoje, com bastante alegria, nós estamos com 2 troféus aqui para apresentar para vocês. O primeiro é o troféu que o podcast Papo de Padaria ganhou da Enflo, CDL de São José. Então, muito obrigado à Enflo por esse prêmio Inovação 2025, onde a Big Pan se inscreveu com o projeto Papo de Padaria, podcast, e tivemos a honra de ser a escolhida, a número 1. Então, hoje esse troféu vai estar aqui conosco como símbolo e como aumento da nossa responsabilidade de fazer cada vez com mais profissionalismo, com mais carinho e seguindo o nosso objetivo, que é revelar a história das pessoas. Então, são histórias extraordinárias contadas por pessoas comuns e histórias comuns contadas por pessoas extraordinárias. Então, muito obrigado à Enflo por esse troféu. Nos sentimos orgulhosos. E o outro troféu que vai estar conosco hoje é o nosso convidado. Uma pessoa que tem um talento enorme na comunicação, muito conhecido aqui na nossa grande Floripa, em toda Santa Catarina e também no Brasil, e aceitou o convite pela amizade, pelo carinho que a gente tem por essa pessoa, e veio sentar aqui no banco do Papo de Padaria. Então hoje vai ser um bate-bola, vai ser uma troca de passe, e eu estou aqui como aluno hoje. Eu vou aprender muito com essa pessoa, porque ele tem uma habilidade fantástica na comunicação e é um privilégio ter você aqui, meu amigo. Sérgio Murilo, seja muito bem-vindo ao Papo de Padaria. Muito obrigado pelo convite. Não teria como deixar de vir pela nossa amizade e até pela inovação. Isso é muito bacana. Eu acho que todo o espaço que é dedicado a boas histórias merece ser valorizado, como a Enflo já valorizou o troféu Inovação. Parabéns. Obrigado. E é uma honra. Primeiro programa, o 13º do ano, né? Se não estou enganado. Isso, 13º. Primeiro programa com o troféu aqui. Obrigado pelas palavras e estamos aí vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar sobre a nossa história, né? Ou as nossas histórias. Dizem que a gente viveu aquilo que a gente lembra, né, Sérgio? E você, com essa trajetória aí de quantos anos de carreira na rádio, na TV, na locução? 43. 43 anos. E 20. de idade você já tem um menino de 60 anos, é isso? 6.0 turbo. Sexagenário, turbinado na subida. Exatamente. Que legal. E você nasceu aonde, Sérgio? Qual é a tua história lá? Você é daqui mesmo? Eu nasci na rua Travessa Gil Costa, no Estreito. No Estreito? Meu bairro, moro perto no do Estreito. coleginho ali. Ah, ali? TDAH 1000, não deu tempo de ir para nem Carmela Dutra, nem Carlos de Correia. Nasceu em casa? Nasci em casa. Caraca, sério? Com parteira? Sério. Cara, isso já é uma coisa rara, Sério. né? Na época era comum, né? Hoje é muito raro. Sim, né? depois de muito tempo eu conheci, inclusive. A parteira? Era uma amiga da minha mãe. Não deu tempo, cara. Como era legal a comunidade antigamente, né? Antes de nascer eu já era agitado. Já tava chutando na barriga. Mais ou menos isso. E daí se criou no Estreito? Me criei ali no Estreito, joguei bola na rua, muita canela roxa. A gente arrancava a cabeça do dedo, amarrava um pedaço de pano e à tarde ia jogar bola de novo, não tinha história. Usava a havaiana para fazer de trave? Também, né? Aí depois já modernizamos bastante e era um tijolo. De vez em quando, ó o caminhão, aí recolhia tudo. E assim, cara, jogava bola o dia todo. Sempre gostou de futebol, Sérgio? Ia pro colégio, voltava. Na verdade, desde o tempo de colégio, né? Eu tive... No colégio eu jogava vôlei, eu jogava futsal, futebol de salão na época, hoje futsal. Jogava futebol, mas vôlei, e aí eu treinava 3 vezes por semana no ginásio que não existe mais, ali ao lado do Figueirense, Carlos Alberto Campos. Eu treinava 3 vezes por semana vôlei. Vôlei? E 2 vezes por semana eu treinava atletismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí isso criança ainda? Pegava com 14, 15.
por aí, 13, 14, 15. Aí eu pegava uma bicicleta ali do Estreito, ali do Morro do Geraldo, e eu ia pedalando até a universidade, treinava salto à distância, revezamento 4x100 e voltava de bicicleta. Pela Ponte Ercílio Luz, só tinha Ponte Ercílio Luz na época, né? Exatamente. Que legal, cara. Exatamente. E a tua família tinha mais meninos, mais meninas? Tu é filho único? Não, minha família é só eu e a minha irmã já falecida. Era um casal? Só um casal. E a tua irmã era mais velha? Mais velha. Mais velha? Mais velha, 5 anos mais velha do que eu. Mas vivia dentro do esporte, sempre. Sempre? Sempre. Colégio, e aí ou jogando bola, ou treinando, sempre metido nas competições, e assim ia. Para os pais que estão nos assistindo, as crianças, o que o esporte pode fazer para a juventude hoje em dia, na tua opinião? Com certeza, muito mais do que um celular na mão. Com certeza. O esporte, ele cria cidadãos, pode até criar atletas, mas a base é criar cidadão, é criar personalidade, é respeito ao adversário. Saber que vencer é importante, mas perder faz parte. Eu acho que é por aí. Um certo tempo, eu fui coordenador de projetos esportivos da Fundação Municipal de Esporte, e, à época, junto com tinha uma equipe maravilhosa. O Badecão, o professor Aldo, o Kleber Lúcio Gil, que chegou na FIFA como assistente, hoje é coordenador de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. Enfim, vou esquecer nomes aqui, nomes fantásticos. Na época, o Carlão do vôlei foi o superintendente. Certo. Então, eu era assessor de imprensa e coordenador de projetos esportivos da Fundação Municipal de Esporte. E foram 36 núcleos esportivos nos colégios. Tudo na Grande Floripa? Dentro do colégio. No contraturno. A criança estudava de manhã, participava à tarde. Participava desde tênis de mesa, handebol, vôlei, judô, e todas as modalidades. Dali, de participantes, aqueles que se destacavam iam para um grupo diferente, e aqueles que se mantinham ainda em destaque já iam para a disputa, iam para joguinhos abertos e depois para jogos abertos. Foram 4 anos de formação de base. Depois do Carlão, Florianópolis ganhou joguinhos abertos, jogos abertos, que há muitos anos não ganhava. E aí, talvez tenham esquecido que a base foi feita. Certo. É sempre assim. É sempre Primeiro assim. você prepara, primeiro você faz a base. Eu nunca vi o pão surgir do nada, né? Alguém tem que plantar lá atrás até chegar até a Big Pan fazer o belíssimo pão que faz todos os dias, não é? E assim é o esporte. Nós tiramos, entre aspas, né? Nós, que eu digo, a equipe, o esporte fez isso. Nós tínhamos na equipe de karatê, tínhamos meninos que chegaram lá e aí a gente conversava com as mães, né? E através de um projeto foi feito kimono para todo mundo. E a minha filha, que você conhece, era pequenininha, ela foi participar também do karatê. E daí? Eu dei um kimono bonito para ela. Ela chegou com o kimono no dia, quando eu olhei, tinha um menino de bermuda, o outro com um agasalhozinho ali meio rasgadinho e tal, eram algumas comunidades, né? Aí eu chamei ela e disse: filha, tira o kimono. Vai de short e tal. E aí, a partir da outra semana, nós trouxemos kimonos para todo mundo. Todo mundo, que legal. E aí, a entrevista com as mães, kimono limpinho. Se ele desistir, entrega o kimono de volta. Ele tem que ir bem no colégio para continuar. Depois de um ano, uma mãe veio e disse assim: ele vivia na rua, o pai tinha sido preso com problemas, o irmão também. Ele disse assim: depois de um ano no esporte, só um exemplo, ele hoje ajuda em casa, ele lava a louça, ele estuda, e ele já tem o kimoninho dele dobradinho lá, porque ele quer participar, ele quer fazer. E esse menino disputou joguinhos abertos e tudo. De uma comunidade bem pobre. Me deu até um arrepio agora, a emoção, né? É o que o esporte faz, fazer. E às vezes é uma porta só que se abre, né? E muda toda a perspectiva, né? E é muito simples.
Pena que nós não temos uma política voltada para o esporte. É o básico, mas muito mais poderia ser feito, muito mais. Não tenho dúvida disso. Às vezes eu me pergunto, e você do meio, né? Às vezes eu vejo um banco grande, uma Caixa Econômica, por exemplo, investindo no futebol profissional. E não investe na base, né? Por que isso acontece? Talvez porque não conheça o que o esporte realmente, verdadeiramente pode fazer por uma criança. Quer dizer, cada real investido no esporte são 10 reais a menos que se gasta com saúde. Verdade. E, Sérgio, lá você adolescente, ligado ao esporte, você já era líder, já era falante, gostava de comunicar? Como é que entrou essa parte da comunicação, da rádio na tua vida? Bom, todo garoto quer ser jogador de futebol. E aí eu me vi no Adolfo Conde, antigo campo do Avaí, lá, que hoje na Beira-Mar, né? É um shopping, fazendo um teste. Não era gramado aquilo, era alguma coisa parecida com gramado. Ah, é? Isso. Eu não sou daqui, eu não conhecia esse estádio. Chamava o Pasto do Bode. Pasto do Bode? Exatamente. Mas, assim, era o estádio que se tinha. O que tinha. Era ali que eram disputados os clássicos de Avaí, Figueirense, etc. Torcida juntas, torcida aqui do Figueirense, torcida do Avaí. Todo mundo se conhecia, né? Tinha uns buracos desse tamanho no alambrado, assim, nunca se invadiu o campo. Era uma tranquilidade. Legal. Era outros tempos, Outros tempos, né? Eu fiz teste no Avaí, aí depois eu fui fazer teste no Figueirense, tive pouco tempo na base do Figueirense, mas sempre apaixonado por rádio. Sempre. Naqueles projetos de ciências do colégio, né? Eu fiz um rádio com a saboneteira e eu nem lembro como é que faz mais. Com uma pilha, com um arame. Isso. Aí esticava um arame assim do lado da casa e aí só com um fonezinho de ouvido eu ficava ouvindo Rádio Tupi, Rádio Globo, Rádio Nacional, legal, o futebol. cara. Eu sabia as vinhetas, os nomes de todo mundo. Heraldo Leite era um repórter da Tupi. Da Tupi? Tal. Isso com 14... Não, menos. 10, 11 anos, 12 anos. Porque na época o rádio tinha mais expressão do que a TV, né? Muito mais, né? Todo mundo tinha rádio, TV. Algumas pessoas tinham... O rádio é o grande instrumento de comunicação. Pode falar o que quiser. Televisão, celular. O rádio... Quer dizer, hoje o celular faz essa função. Mas a televisão, até deslocar toda uma equipe, etc. Né? O rádio já tinha ido. O rádio, tu ligava o primeiro orelhão que tivesse na tua frente, botava ali um monte de ficha aqui e, pum, já está no ar. E já fala o que está acontecendo. Era o rádio, era imediato, é instantâneo, né? E eu sempre fui muito apaixonado, muito. Sou apaixonado por rádio. Eu tenho um rádio que todo dia eu levanto e eu ligo o rádio. Sério? Ligo até o rádio. Hoje? Tomo banho ouvindo rádio, ouço rádio, entro no carro, ouço rádio. Às vezes começo umas notícias eu troco para música. Enfim, mas sempre fui. Mas tu prefere ouvir mais notícia ou música? Tu prefere ter mais alguém falando ou alguém cantando? Não, eu prefiro mais papo, mais comentário, mais notícias. Entendi. Desde que... Agregue, exatamente. O rádio, você liga o rádio ou você liga a televisão, ou é para se informar, ou para se distrair, né? Se entreter. Ou para se entreter, no caso, ou então para se divertir. Não está muito fácil hoje, né? Mas eu acho que essas são as 3 funções principais. E daí, com quantos anos você realmente se viu dentro de uma rádio? Com 10 anos, eu tinha uma mesa de fórmica. A minha mãe tinha uma mesa de fórmica, né? Que chamava fórmica. Se usava muito fórmica, isso, amarela, vermelha. Era mais ou menos dessa cor, meio escura, assim. Lisa. Isso. Aí eu botava uma travezinha de futebol de botão. E botava uma travezinha lá e uma aqui. E aí eu riscava, minha mãe ficava louca. Riscava com giz, fazia o campo. Porque era escuro, daí fazia o campo. Eu fazia o campo. Porque na época tinha, da tua época também, Estrelão. O Estrelão era aquele campo de futebol, né? Certo. Da Estrela. Isso. Eles chamavam de Estrelão, que era verde, um campão, mas não tinha dinheiro para aquilo, né? Então eu jogava ali. E eu ganhei
um jogo de botão que era do Santos, das antigas, que tinha a foto do jogador ali dentro ainda. Lembro. Eu ganhei de um amigo do meu pai, eu não me lembro. E por isso que eu tenho simpatia pelo Santos até hoje. E aí, no outro time, só tinha um pouco, não tinha? Aí eu peguei uns botões de uma jaquetona da minha mãe, arranquei e botava ali de zagueiro. E aí eu vinha, bola tocada na direita. E eu vinha narrando, com 10 anos, eu vinha narrando. Tu jogava e narrava? Sozinho. Eu jogava sozinho. E ia narrando. Aí um dia eu olhei assim, tava meu pai com 2 caras na porta, assim, meu pai com o olhão, meu pai já falecido. Olhando assim, o olho brilhante, disse assim, se esse aí não trabalhar em rádio, mas ninguém trabalha. Como é que era o nome do teu pai? Valdir. Vai fazer 5 anos que ele faleceu. 5 anos. Mas era meu incentivador. Meu pai, onde eu trabalhava, ele estava ligado. Estava sempre ligado. Cara, tô falando do jogo de botão, eu viajei. Eu cheguei a ganhar um joguinho de botão desse no final do ano, do Vasco. Sim. Que tinha a carinha do jogador. Tinha. Goleiro Mazzaropi. Tinha foto Roberto do jogador. Dinamite. Geraldo Pereira Matos Filho. Mazzaropi. Que virou meu amigo, veio jogar no Figueirense em 91. Sério? Sério. Tu teve contato com esse cara pessoalmente? Sim, eu era repórter. Tu conheceu muita gente no futebol, né, Sérgio? Muita. O interessante é que eu ouvia, enquanto garoto, as vinhetinhas ali, Super Rádio Tupi, eu ficava, adorava aquilo aí. Heraldo Leite, Danilo Bahia, e ficava aqueles caras que falavam na Rádio Tupi. Meu sonho era trabalhar na Rádio Guarujá primeiro, né? Mas assim, por um dia, se tu trabalhasse na Rádio Tupi. Com 17 anos, eu fui fazer o meu primeiro jogo no Maracanã. 17 anos? 17. E aí, eu assim, agora eu preciso de escalações. Foi um jogo... Acho que Flamengo e Criciúma. Não, foi depois. Mas eu não lembro do jogo. Foi o jogo Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. É um grande clássico. Vasco campeão carioca, gol do Cocada, irmão do Miller. Só fez aquele gol, nunca mais apareceu. Mas o assunto não é esse. O assunto é que eu estava na pista do Maracanã e eu precisava das escalações. A perninha tremia feito vara verde, mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Caraca. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Tinha mais gente nas arquibancadas do Maracanã. Tu já tinha ido pro Rio antes, do que a população, nada. Primeira vez no Rio? Nada. Eu passei em Copacabana, peguei um saquinho, peguei um punhadinho. E foi de avião? Sim. Peguei um punhadinho de areia de Copacabana para mostrar essa areia de Copacabana. Levar pro estreito. A areia poderia ter sido do Bom Abrigo, né? Ninguém ia saber, né? Mas assim, quando eu cheguei lá, eu fui pedir a escalação do Flamengo. Aí eu falei, tudo bem, eu sou o Sérgio da Rádio Guarujá de Florianópolis. Ele assim, ô Sérgio, Heraldo Leite. Uau! Aí veio na minha cabeça, Heraldo Leite. Eu sabia a vinheta do cara, rapaz. Eu ouvia há 5 anos atrás, eu ouvia. Que emoção na hora. Eu cumprimentei ele assim, tens a escalação, ele me deu a escalação e tal. Aí depois veio Denis Menezes, uma sumidade, assim, o papa da reportagem esportiva de pista, repórter de pista. Era um senhor já, tal. Acho que o Denis já faleceu. Denis Menezes. Eu tremia, assim, ele me deu as escalações, aí eu fui, a gente entrava num fosso, era um fosso, porque se ficasse em pé atrapalhava a visão. Os geraldinos, que chamavam do Maracanã, aí a pilha comia. Chovia pilha na cabeça. As pilhas do rádio, os caras tiravam? Porra, tirava porque tu ficava na frente. Uma bomba lá. Tu entrava num fosso e assistia o jogo assim, ó, só o pescoção pra fora. E o couro comendo ali. E aí, cara, foi assim, ó, êxtase, né? A primeira vez no Maracanã, com aquele público todo. E depois eu voltei várias vezes no Maracanã, depois como repórter, depois como narrador. Eu fiz a semifinal da Copa do Brasil, que o Figueirense ganhou o Botafogo lá dentro. Ganhou o Fluminense lá dentro do Maracanã, era eu que estava narrando, 1-0, depois perdeu o título aqui no Scarpelli. Enfim, várias histórias. A primeira vez que eu entrei como narrador na Vila Belmiro, aí arrepiou. Como é que foi esse dia? Cara, a Vila Belmiro é um estádio antigo, né? Agora foi reformado, bem ajeitado, as cabines pequenas, assim. Eu entrei, mas daí eu parava, cara, eu olhava pro gramado, eu falei, porra, quem que jogou ali, velho? Esse espaço ali jogou só o melhor de todos os tempos que não vai existir. E tu sabe que em 43, menos, né? Porque morreu faz 2 anos, Pelé? Mais ou menos. Mais ou menos isso.
Então, com 42 anos de imprensa, eu nunca dei a sorte de cruzar com o Pelé. Nunca encontrei o Pelé. Não encontrei. Nunca encontrou? Nunca. Nunca dei essa sorte de encontrar o Pelé. Hoje, se tu disser assim, 2 caras que tu gostarias... Estou fazendo pauta já, é uma boa. 2 caras que tu voltasse no tempo, tivesse para encontrar uma varinha de condão, 2 caras que tu gostaria de encontrar, dar um abraço e entrevistar. Quem seriam? Pelé e Ayrton Senna. O que você ia perguntar para eles? Eu acho que eu não ia perguntar nada, ia dizer obrigado. E agradecer. E dar um abraço. Porque o meu grande ídolo do futebol, eu entrevistei, eu conheci e eu joguei contra, numa pelada lá no Santinho. E quem é esse cara? Arthur Antunes Coimbra, popularmente conhecido como Zico. Um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. E uma figura... Ser humano incrível, fantástica. Né? Se tiver em Florianópolis, você fizer um convite, se ele tiver agenda, ele é capaz de entrar ali, sentar aqui e bater um papo contigo. Sério mesmo? Tá aí, Zico, se gostar de uma padaria, de um papo de padaria... Ele é fantástico. Eu convido o Sérgio Murilo para vir junto, me ajudar a fazer perguntas. É assim, ó, estrelas meteóricas que cada um dentro da sua função, que são de uma simplicidade. Zico é um deles. Luciano do Vale, que é o maior narrador de todos os tempos. O Luciano você conheceu pessoalmente? Conheci. Como é que ele era? Eu fiz programa na TV BV, na época, na Band, junto com ele. Como é que ele era, assim, nos bastidores, no tete-a-tete? Era um cara absurdamente profissional. Um cara que ia fazer um jogo às 9 da noite, às 7 horas, 6h30, ele estava dentro da cabine, estudando o jogo, fazendo as anotações, aquelas coisas e tal. Dedicado. Eu participava... O tempo da TV BV, da Band, né? Floripa. Eu narrava na Band FM e eu era um dos comentaristas do programa ao meio-dia, né? Programa diário. Da TV? Da TV. E eu fazia um comentário no Jornal das 7 da Band. O comentário esportivo era meu. E um dia eu fui fazer um jogo Avaí-São Paulo, Copa do Brasil, no Morumbi. Morumbi, São Paulo. E eu fiz a participação no programa da Band FM, das 6 às 7, e depois corri para a cabine da Band de São Paulo para poder participar, fazer o comentário ao vivo de lá, no jornal da TV BV aqui às 7 horas. Certo. E daí? E aí eu tô ali, o pessoal todo ali, tinha uns 9, 10 pessoas na cabine ali, um bota microfone, o outro faz isso, o outro bota aquilo, tu arruma lá o fone e tal. O que tu vai falar, Sérgio? Mais ou menos isso. Não, eu vou falar disso, daquilo, com o pessoal da técnica, né? Então, quando tu falar isso aqui, eu corto e vou para a grua. Aí a grua vai dar um giro no estádio, depois volta para ti, eu te aviso. Aí eles vão perguntar para ti, tu vai voltar, ok, vamos pro ar. Fiquei uns 4 minutos no ar ao vivo, mais ou menos, 4, 5 minutos. A Maria Paula, que era minha amiga, apresentadora da TV, ela me fez uma pergunta, tal, e aí a gente desenvolveu lá o assunto. Quando acabou, eu estava tirando o microfone aqui, eu olhei para o lado, o Luciano do Vale estava sentado ali. Ele viu ali a minha participação. Aí ele, assim, para mim... Você é origem do rádio, né, Sérgio? Porque eu já tinha me apresentado a ele, né? Por isso que ele me chamou pelo nome. Aí eu assim, sim, eu sou do rádio e depois vim para a televisão. Eu falei, ninguém faz 4 minutos ao vivo na TV de improviso sem ser do rádio. Uau! Sem TP. Ganhei a minha noite, né, cara? Mas ele era uma figura fantástica, simples, humilde e foi o maior narrador de todos os tempos. Temos grandes narradores, mas ele foi, para mim, o número 1. Tá, mas eu fiquei curioso, Sérgio, assim, 17 anos, tu tinha esse sonho de ir para a rádio, você foi bater na porta, alguém te pegou no laço, tu participou de um evento? Não. Como é que tu caiu dentro da rádio, como repórter? Uma menina que estudava junto com a minha irmã, frequentava a minha casa, elas estudavam juntos ali, acho que no colégio de Fátima, né? No Estreito. Certo. E aí o namorado dela... Claudionir Miranda, que dividiu narração comigo na Band e hoje divide no Grupo VEG Esporte. O Claudionir, na época, estava começando também, já tinha 2 anos, sei lá eu. Aí ele disse assim, não queres fazer um teste na rádio? Quero.
Uau. na Rádio Jornal A Verdade. Poder do sonho, chegou. Exatamente. Aí eu fui pro Adolfo Konder. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Aí botei lá o equipamento. Tu lembra quem era o time? Avaí, Carlos Renault, de Brusque. Uhum. Aí eu estava pronto para fazer o jogo. Aí veio assim, cara, o nosso plantão adoeceu. Tu vai ter que fazer plantão hoje. O que é plantão? Exatamente isso. Eu já tinha uma noção, porque eu já ouvia a rádio, né? Me botaram no táxi, saiu eu do estádio. E fui para a rádio fazer plantão. Entendi. Plantão dá resultados, naquele giro do placar, tal, aí dá resultado, Campeonato Carioca, tal, daqui a pouco tem gol do Flamengo, não sei o quê, aquela coisa, e depois o resumo final. Aí peguei, na época, jornais, não era tranquilo como é hoje, ali que você abre o computador, você tem o resultado dos campeonatos do mundo, né? Segunda divisão da Itália, tá lá os resultados, classificação, tá uma beleza. Não, antes era jornal e ficar ouvindo rádio. Ficava ouvindo lá a Rádio Tupi, a Rádio Gaúcha. A Gaúcha dava os resultados aqui, a Tupi dava os resultados do Rio, e tu ficava ligado ali. Aí fui fazer plantão. Depois, resumo final. Aí abriu ali, o microfone, eu fui, resumo final na Rádio Jornal A Verdade e vamos embora. Aí Campeonato Baiano, Campeonato Carioca, Campeonato isso, Campeonato aquilo. Primeiro dia? Primeiro dia. Toquei ficha. Quando acabou, o operador disse assim, porra, tu é bom pra caramba, hein, cara? Eu falei, mas eu não quero fazer plantão, não. Meu negócio é no campo. Aí no outro, meu primeiro jogo, aí foi Figueirense e Carlos Renault. O primeiro jogo foi, ali era Avaí, eu não lembro o adversário, mas o primeiro jogo como repórter foi Figueirense e Carlos Renault. E o campo foi onde? Scarpelli. Como repórter, sim, foi no Scarpelli. E aí dali, mal ou bem, não saí mais. E como é que era a vida do repórter na beira do campo ali na época? Tecnologia totalmente diferente, né? Não. Fazia rádiozinho pendurado, sintonizava na rádio, botava um fone e ficava ouvindo a rádio. O cara te chamava, tu tocava ficha no microfone. Entendi. Microfone, não tinha microfone sem fio, era cabo grande, era pré-histórica a coisa. Depois veio microfone sem fio, eu ainda peguei microfone, ainda como repórter, microfone sem fio, tempo da CBN. Aí depois eu saí para narradora e já não... Aí hoje não, hoje é uma tecnologia tranquila, retorninho no braço aqui, fonezinho, aquela coisa. Antes era 250 metros de fio, campo fora, tu esticava, tu recolhia. E tinha alguém para fazer isso ou era você mesmo? Às vezes tinha alguém, quando tinha técnico de externa, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes chegava lá, pegava, esticava todo o fio, aí ligava a aparelhagem lá naquele quadro da Telesc na época. Retorno, dois fios de retorno, 2 fios de transmissão. E assim vai. Aí vai testando aquela coisa. Mas é uma paixão, cara. Sempre foi uma paixão o rádio, né? Aí com a evolução, com a passagem dos tempos, as rádios AMs foram ficando para trás. Entrou a FM. Aí veio a transição para FM. Aí a coisa foi mudando. Aí streaming, etc. E... Tu lembra de um caos interessante, divertido, diferente, na beira do campo, assim, com essa tecnologia toda de fio e cabo e de tropeço, de cair, ou enfim, de falar besteira? Alguma coisa que tu lembra, assim, que foi engraçado, ou foi uma tragédia no dia, mas hoje, contando, se torna engraçado? Eu estava num jogo, era uma semifinal de campeonato catarinense, Joinville e Figueirense. Figueirense com Daniel Frasson, já tinha um time bom, já estava numa fase boa. E tem uma rivalidade muito grande entre Joinville e Figueirense. Até hoje, né? Entre Joinville e Florianópolis, não é entre Joinville e Figueirense. É Joinville e Florianópolis. Qualquer time. Seja Avaí, seja Figueirense. E estávamos no estádio Ernesto Lemos Sobrinho, o antigo estádio do Joinville, não era Arena Joinville ainda. E o fio esticadão, assim. O fio todo esticado à beira do gramado, a gente ficava lá depois da bandeira de escanteio, não podia ficar na lateral, né? Certo. E aí acabou o jogo, o Figueirense ganhou o jogo. E daí? E aí teve invasão de gramado por parte da torcida do Joinville. E os jogadores do Figueirense saíram correndo em disparada para dentro do vestiário, com medo de agressão, coisa parecida. E eu
Eu tinha que entrar no vestiário também, e normalmente, momentos antes do jogo acabar, eu já ia enrolando o meu fio no braço. Certo. Para quando chegar na hora, eu só ia soltando e ia para o vestiário. Eu não fiz, não sei por que eu não fiz aquele dia. Eu comecei a descer para o vestiário e o fio trancou. E eu era de Florianópolis, e se eu ficasse ali fora, não ia ser nada bom para mim, vamos dizer assim. Quando o pessoal invadiu e começou a correr para dentro do gramado, eu peguei e puxei o meu fio, meu cabo ergueu, eu derrubei uns 30 ali. Tropeçou e caiu. Eles olharam para o lado, estava eu lá. Eu entrei no vestiário e fui puxando o fio. Quando eu cheguei no vestiário, eles começaram a puxar o fio para fora. Começaram a me puxar. Cabo de guerra. Aí eu segurei aqui, travei o pé e chamei o tempo do Peçanha, goleiro do Figueirense e tal. Os jogadores vieram e seguraram, aí virou cabo de guerra. Torcida fora do vestiário e nós lá dentro do vestiário. Eu falei, pega uma faca. E cortaram o fio. Aí eu cortei o fio e eles levaram o fio embora. Aquele fio sumiu. Entendeu? Aí tinha um diretor do Figueirense, na época eu peguei um celular, liguei para a rádio, falei, liga para esse celular que eu vou fazer a reportagem daqui. Aí tinha fechado o vestiário, ninguém entrou no vestiário, só eu. Aí exclusivo. Ligaram para mim, enquanto a bateria, aqueles Motorola, aqueles tijolão assim, né? Aquela bateria durava bastante, e eu fiquei no ar e eu fiquei ao vivo ali, cara. Ao vivo, e aí começou a pedra e inchada e pedaço de tudo que tu possa imaginar. Que loucura. Foi uma loucura. Nós saímos 3h30 da manhã lá de Camburão, de dentro do vestiário. Entre outras, né? Tem muitas, né? Muitas histórias. E essa transição do rádio para a TV, qual foi o aprendizado, Sérgio? É muito diferente de eu estar na rádio e de estar na TV? O que eu preciso me policiar? O que eu preciso pensar melhor? Qual a estratégia? Porque no rádio tu estás... Assim, ó, nós estamos aqui, de vez em quando tu dá aquela olhada para a câmera, né? Que não deve. Tu não olhou, mas eu olhei já. Entendeu? Deixa que a câmera te filma. Certo. Isso foi o primeiro ensinamento. Mas no rádio tu tá à vontade, né, cara? Hoje já não mais. Hoje Porque a rádio já é filmada também. Hoje no estúdio de rádio é filmado. Já não dá mais para botar o dedo no nariz, não dá para fazer mais nada. Dá uma coçadinha na perna, né? Vai. Então, hoje tudo é filmado. E quando tu não tem... quando tu não tá na frente da câmera, tu tá à vontade. Tá bem tranquilo, né? Tu tá lá na cabine. Narrar na cabine é diferente. Tu tá sentindo da torcida. O calor da torcida. Quase entrou a bola. A reação é imediata, entendeu? Quando eu saí do estádio para o estúdio, hoje a gente narra numa plataforma de streaming, é completamente diferente. Porque começou assim já no rádio, porque os jogos fora ia só o repórter. Depois, mais recente, né? E nós fazíamos o chamado off-tube, quer dizer, o tubo, através da televisão. Tá lá um telão, a televisão tá ali, tem as escalações e segue o jogo, narra com a imagem da televisão. Certo. Mas a maioria dos anos foi no estádio. Tem jogo em Porto Alegre, nós estávamos em Porto Alegre, jogo em Recife, jogo em Fortaleza, nós giramos o Brasil atrás de futebol. Com o evento de todos os jogos transmitidos, Série A e Série B, e as despesas muito grandes, né, para deslocar repórter, narrador e comentarista para um jogo. Entendi. Entendeu? Tu fazer um Avaí, um Sport Avaí em Recife. Aí tu viaja na segunda para chegar tu viaja na terça-feira, hotel, traslado, diária e tal, faz o jogo na quarta, voltar na quinta, tu mantém a metade da tua equipe 4 dias fora para fazer um jogo. Entendi. Então isso ficou inviável, né? Para a maioria das rádios, e muito pouca rádio, quase nenhuma viaja narrador. A minha curiosidade é a seguinte, tinha algum gesto, algum bordão que tu fazia na rádio que na TV não cabia, por exemplo? Não funcionava? No rádio, assim que eu comecei a narrar, eu sabia que eu tinha que criar a minha personalidade. Isso. As minhas frases. Porque o ouvinte lá soubesse que além da voz... Por exemplo, eu ouvi muitos narradores, não só de Santa Catarina. Trabalhei muito com Murilo José, que ele chamava que era o narrador da camisa amarela, já falecido, com Adilson Sanches, também já falecido.
Eu trabalhei com muitos narradores bons, J.B. Telles, enfim, vou começar a citar, vou esquecer de muitos. Mas, assim, fora daqui, do Alcei Camargo, do Rio de Janeiro, e Osmar Santos, Reinaldo Costa, eu tinha fitinha BASF gravada, a velha BASF, né, gravada com Reinaldo Costa, um cara que colocava 120 palavras por minuto. Numa narração, com uma dicção absurda. Então, eu procurei assim, eu preciso... 120 palavras por minuto? Sim, dá é uma palavra, né? Muito rápido. Ele narrava muito rápido. Você consegue quantas? Não sei, não faço... Hoje não faço ideia. Mas eu procuro... O que é o bom narrador na minha concepção? Você que conhece um campo de futebol... Você que gosta de futebol, você fecha o olho. Se você estiver me ouvindo e ficar mentalizando onde é que está a bola, se eu consigo fazer você ver sem olhar o jogo, eu sou um bom narrador. E como é que se faz isso? Aí é técnica, aprendizagem, quer dizer, campo de futebol, trave, lateral, zagueiro, lateral, certo? 3 no meio, meia direita, meia esquerda, ponta direita, atacante, ponta esquerda, campo defensivo, campo ofensivo. Quer dizer, você dizer quem está com a bola, aonde está com a bola, quem está do lado dele e para onde ele está indo com essa bola. Tu consegue improvisar agora para nós assim uma palhinha de uma cena de um jogo aí que você lembrar? Alguma coisa que tu for... Vamos lá, vamos imaginar... Figueirense Avaí, que é um clássico. Vamos imaginar que o goleiro sai jogando com o lateral toca pro volante, o volante joga pro meia, o meia joga na linha de fundo, o cruzamento na área, alguma coisa assim. Tá. Como é que você falaria isso para nós enxergar agora? Bom, aí eu teria que definir todas as posições. Seria mais ou menos... Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro aqui de jogadores. Vai. O jogo último que eu fiz foi o do Figueirense. O goleiro é Fabrício. Tá. Tiro de meta para o Figueirense. Está jogando com o Yuri. Na lateral direita, campo defensivo do Figueira. Mete essa bola no meio. Johnny Douglas domina, gira, sai da falta. Mete ali pela meia. Boa bola. Gabriel doutor na linha de fundo para o Felipe Augusto. Cruzamento na área. Sai o goleiro, faz a defesa. Mais ou menos isso. Então vai, vem. Que entendeu? Legal, cara. Mas isso é... O narrar eu estou vendo, pensando e falando. Pois é. Mas é imediato. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida com bastante treino, né? Tem que prática, ser, né? Tem que ser bastante. Tem que treinar bastante. Eu fiz muito tubo sem saber que era tubo. Porque antes de começar, eu me fechava no quarto, não incomode, botava ali, escrevia, não incomode. Estava rolando um jogo na televisão, eu pegava as escalações. Ficava treinando. E ficava narrando no gravador para depois ouvir. Olha só, cara. Aí eu disse, eu falei muito, tocou a bola. Tocou a bola. Aí eu precisava trocar esse trocou a bola. Entendi. Eu falei, pega, domina, toca a bola, tal, não sei o quê, faz a conexão, é a mesma coisa, mas só para não ficar repetitivo, entendeu? Então tu vai criando as tuas frases, a tua personalidade como narrador, enfim. E assim vai. Quando você hoje está assistindo TV ou ouvindo a rádio, o que você percebe de evolução tecnológica, mas principalmente das pessoas? Como é que é o treinamento dessas pessoas hoje, o desempenho, na tua opinião? O que o pessoal sai da universidade, como é que está chegando no mercado de trabalho? Um tanto quanto verde. Eu acho que falta muita prática para o estudante, né? No caso da minha área de jornalismo, o jornalismo esportivo, seja ele para trabalhar em rádio, jornal, TV, mas eu acho que falta muita prática, muita vivência, convivência, cobrança. A gente vive numa época que você tem que colocar o pé atrás para cobrar alguma coisa, né? Para dizer assim, pô, cara, não tá legal, isso tá errado. Entendeu? Eu vejo que tá errado, mas eu não te falo nada. Eu não tô te ajudando, né? Se eu dissesse, pô, se tu fizer por aqui... Eu já fiz assim, já me dei mal. Então vai por aqui. Entendi. Corrigir. Parece que corrigir as pessoas vai melindrar as pessoas. Eu acho isso, entendeu? Eu vejo muitas pessoas com muito potencial, mas cometendo erros básicos, primários, começando pelo português. Entendeu?
Uma coisinha ou outra, você, às vezes, dá aquela escapada. Mas você tem que tomar cuidado. Você trabalha com informação, né? Você não pode errar a informação. Às vezes chega, principalmente nos dias de hoje, né? Chega uma informação, pode não ser informação, pode ser um... Não tem nada para fazer, vou jogar no ar isso aqui. Aí tu vai buscar a fonte da informação, o que é, o que não é verdade. A gente trabalha com futebol e trabalha com a paixão do torcedor, isso é muito perigoso, né? Você trabalha com a paixão do teu time, aquela coisa de você pode dar uma bronca no teu filho, mas se alguém falar do teu filho, tu pula na frente, é o meu filho, entendeu? É aquela coisa, fala do time dos outros, mas falou do teu time, tu já tem uma opinião e tu precisa convencer aquela pessoa através de informação bem feita, através de uma tese. Todo mundo tem uma tese. O que é um comentário? É de uma coisa que já aconteceu. Tá certo. Eu vou comentar o próximo jogo da seleção brasileira aqui. Não, tu não vai comentar, tu vai palpitar. O jogo não aconteceu ainda. Como é que tu vai dizer que a seleção vai jogar bem ou se a seleção vai jogar mal? Eu falo, o jogo contra o Equador, a seleção vai jogar bem. Isso é uma opinião. Não, isso é um palpite. A seleção, se jogar bem, tu acertasse o teu palpite. Aí no outro dia tu diz, a seleção jogou bem. Ok, é uma constatação tua. Eu posso até não concordar. Achei que até que não jogou tão bem. Né? Para isso se dá o nome de debate. Mais ou menos por aí. Teve algum momento, algum atrito entre você e torcedores? Assim, por uma opinião emitida, um comentário? Muito. Como é que ele dá com isso? Todo dia. Todo dia? Agora, principalmente nas redes sociais, né? A cobrança é maior? Agora? Eu normalmente retorno, que eu digo, eu dou resposta ali no Instagram, no Face, ali, tenho alguns seguidores, mas eu dou retorno às pessoas que estão, vamos lá, discordando de mim uma boa. Tudo bem. Eu vejo quem é. Entendi. Tá ali. A foto lá é o Samuca. Beleza. O cara bota ali o fanático por futebol. Quem é fanático? Eu não sei quem é. Eu não vou dar retorno. Quer dizer, ele está me vendo, sabe quem eu sou e ouviu a minha opinião. Mas como é que eu vou comentar a opinião dele se ele não deu opinião? Ele deu opinião sobre a minha opinião. E ele não mostra a cara. Entendi. Então eu não dou retorno para esse tipo de manifestação, entendeu? Mas normalmente a pessoa diz, tu faz isso porque tu torce por time tal. Tu faz isso porque tu torce pelo time tal. É uma opinião dele, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas ele está todo dia ali. Mas todo dia ele está ali para ouvir a minha opinião, entendeu? Eu procuro respeitar todo mundo. Agora, eu tenho a minha opinião. E normalmente é forte. Eu tenho a minha opinião. Não quer dizer que seja a única opinião. Certo. É a minha opinião. Eu costumo dizer, opinião é igual a nariz. Cada um tem um, cada um cuida do seu. E vamos nessa. Entendeu? É por isso que eu procuro ver, analisar, e aí eu crio a minha opinião. Isso aconteceu porque isso. E por falar em opinião, vamos falar um pouquinho do nosso estado e da grande Floripa. Quando você olha o esporte futebol hoje, na tua opinião, como é que está hoje? Santa Catarina? Santa Catarina e a grande Floripa. O futebol catarinense perdeu muito espaço. Muito espaço. A que você acredita isso? Incompetência administrativa, o encarecimento do futebol, a proliferação de empresários do futebol. Hoje em dia, qualquer jogador medíocre, qualquer canela seca ganha 50 mil reais. Entendi. Você é um empresário, você sabe quem ganha 50 mil reais. Um diretor de uma multinacional, talvez, 50, 60 mil reais, 70 mil reais. Qualquer jogador comum ganha 70 mil reais, ganha 3 dígitos de salário. E aí ele faz o quê? Recupera como? Não recupera. Não recupera nunca mais. Entendi. Ele vai fazer 10 gols, se ele for muito bem. Eu fui repórter em anos seguidos, assim.
Genilson, 27 gols, artilheiro do Campeonato Catarinense. Dão, pelo Avaí, eu não vou dar números exatos porque eu não lembro, mas, sei lá, 19 gols. Jorge Veras, no Criciúma, 32 gols. Hoje o cara é artilheiro de campeonato com 8 gols. Foi artilheiro, 8 gols. Aí já tá todo mundo em cima dele. Aí o cara já vira celebridade e já sai ali, o empresário faz, e aí um clube, um time, vai lá e paga 80, 90 mil reais para esse cara. Entendi. 90 mil reais, nós estamos falando em R$1 milhão por ano, né? R$1 milhão, quem vai pagar isso? O dinheiro é de quem? O dinheiro é do clube. Tá, mas se fosse a tua empresa, tu pagaria 90 mil reais para um profissional? Que aí vai sair do teu investimento, do teu trabalho, da tua família. Não. E o risco, né? É por isso que eu digo, os CEOs, os dirigentes, os presidentes de clubes, eles fazem muita festa com o dinheiro dos outros. Mas a inflação nesse salário tem a ver com a exposição de imagem, tem a ver com a mídia, tem a ver com... Porque alguém financia isso, né? Sim. Muita gente financia. Tem direito de imagem, as televisões que compram os direitos de imagem, é uma briga, né? Hoje tem muita. Nem TV aberta. Hoje é muito mais no streaming hoje. Cazé TV, e aí vai. Todas que a gente conhece aí, pagando salários muito melhores do que as televisões abertas para os profissionais, porque é uma disputa grande, e eles pegam uma fatia boa do esporte, né? Não só do futebol, né? Pegam os Jogos Olímpicos, pegam atletismo, eu digo atletismo assim, ginástica olímpica, campeonatos mundiais de outros esportes, né? Mas as televisões têm uma verba muito forte que vai para a CBF, que paga direito de transmissão, direito de imagem para os clubes. Esse direito de imagem para os clubes, pode ser melhor administrado, deveria ser melhor administrado. Mas aí entra, a maioria deles, salário entra como direito de imagem. Entendi. E tu sabe por quê? Porque direito de imagem não dá 13º. Entendeu? E se jogar tudo aqui na carteira, enfim, tu já entendesse onde é que eu quero chegar. Uma curiosidade minha, porque eu acompanho futebol, mas não sou um expert de futebol, né? Sim. Mas quando eu olho assim, se o Pelé nascesse nessa época, tivesse 17 anos, como ele tinha quando ele entrou pro futebol, sim, ele conseguiria ser o Pelé hoje? Ou jogar do jeito que ele jogou no futebol de hoje? Talvez mais. Mais por quê? Pelé tomava cotovelada, tomava chute no estômago e ninguém via. Hoje tem 300 câmeras no estádio, ele ia deitar e rolar. Eles iam bater nele, muito pênalti, muita falta, muita coisa, muito jogador expulso. Hoje tem VAR, hoje não passa nada que não se veja. Entendeu? Antigamente não. Antigamente eles sentavam a borracha. O cara apanhava e ninguém via. Ninguém via, porque só tinha o juiz e o bandeira. Aí o jogo estava lá no outro lado, os caras sentavam a mão. Eu vi como repórter. Sério? Eu vi como repórter os campos antigamente. Hoje é tudo tapete, né? Os campos antigamente, assim, onde ficava o goleiro, tinha aquela malha. Falta de grama. Buraco, aquele barro. Ali, jogo no Scarpelli, tinha zagueiros do Figueirense, amigos meus, assim, centroavante, mas incomodava. Aí dava um escanteio assim, tinha chovido, ele tava aquela pocinha d'água, ele fazia aquele barrinho assim, segurava, juntava na mão aqui, quando ia bater escanteio, que a bola subia, ele tocava a mão com barro na cara do centroavante. Ninguém viu. O que foi? Nada. Ninguém viu, segue o baile. Se fizer hoje, o VAR chama, tá expulso. Por isso que eu acho que o Pelé jogaria muito, muito mais do que jogou. Se é que é possível, né? Se é que é possível. E a questão do talento individual ainda se sobressai ao coletivo ou não? Já foi bem mais. Aí foi criado
Tipo, falar do Ronaldinho Gaúcho, né? Que o cara fazia espetáculo, né? A Europa vem e busca os nossos garotos, os nossos talentos, Uhum. está buscando cada vez mais cedo, né? Agora, antes era Europa, agora já é Ásia, já é... Enfim, temos oásis aí, milhões, com um contrato de milhões, o cara vai lá, ninguém nem sabe o que ele está fazendo lá, mas ele também não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ficar 3 anos, 4 anos lá. Hoje ele volta com mais dinheiro do que as próximas 10 gerações dele poderá gastar. E pronto. Aí ele volta para o Brasil. Aí agora eu vou curtir, vou jogar futebol. Entendeu? Mais ou menos por aí. A Europa vem, leva os garotos. Aí nós vamos lá copiar os esquemas táticos. Hoje o garoto não pode mais driblar, ele tem que fazer parte de um esquema. Aham. Entendeu? Pois é. 4-4-2, 3-5, não sei o quê, 24, 32, 20, cheio de esquema, e linha alta, linha baixa e tal. E o cara, tá, mas que hora que eu vou jogar bola? Que hora que eu vou driblar? Que hora que eu vou jogar futebol? O que esse menino do Palmeiras está fazendo? Tem alguns garotos que ainda conseguem fazer isso, né? Mas, fora isso, não. Você vê aqueles esquemas robotizados ali. Pega, marca. 1-0. Pronto. Uma goleada de 1-0. É isso aí. Mas a analogia que me veio é tipo assim, que tem uma praia linda, daí os caras vão lá e enchem de prédio e polui o mar, né? Isso. Aquilo acabou de ser um péssimo negócio, né? Porque aí depois fazem um projeto e propaganda que fizemos um projeto para limpar o oceano. Sim, quem que sujou? Mas eu digo isso no sentido assim, pô, na minha opinião, o que levou o futebol a ter essa expressão mundial foi a arte, foi o talento, foi a ser imprevisível, né? Porque o talento desequilibra, né? Mas quem não tinha o talento, que perdia normalmente, eles lá fora. E nós tínhamos muito talento. Isso. Nós tínhamos, às vezes, 3 seleções para escolher, tinha que deixar um monte de craques de fora, porque não tinha espaço para todo mundo. Aí o que a gente vai fazer para combater esse talento todo? Mudar as regras. Vamos pegar os garotos de lá e vamos fazer um esquema tático. Ou seja, defesa. E aí pega os talentos, joga lá na frente, aqueles talentos decidem para nós e nós seguramos. A gente não toma gol e vai lá, faz 1 ou 2 e ganha o jogo. Entendi. É mais ou menos por aí. Quer dizer, não é a criatividade, o talento nato da garotada. Hoje se escolhe um time de base pelo tamanho, não pelo talento. O cara tem que ser grandão, mas joga bola? Eu não sei, mas ele é grandão. Ocupa espaço. Se não for manco, souber amarrar a chuteira, uma no pé direito, uma no pé esquerdo, e detonar ali atrás, pronto, já virou um zagueirão e vai embora. Então eles tentam ensinar quem não tem talento e tiram o talento de quem tem, entendeu? Quem tem que voltar para marcar. Aí um cara é muito talentoso, aí ele tem que voltar para marcar um lateral brucutu, porque o treinador acha que ele tem que marcar. Entendi. Por quê? Para não tomar gol. Por quê? Porque está com medo de perder o emprego. E quando você olha para o nosso Figueirense, futuro, que analogia vem na cabeça? Eu posso te falar do passado do Figueirense. Do futuro, não sei. Eu acho que nem quem está administrando o Figueirense consegue falar do futuro do Figueirense. Porque você acha que não tem futuro? Eu espero que tenha. Porque nós vivemos colado com o futebol da capital, né? Quanto melhor estiver o Avaí, quanto melhor estiver o Figueirense, melhores estaremos nós que trabalhamos em função do futebol, né? Certo. Se o Figueirense está disputando a Série C, eu vou narrar o quê? Série C. Se ele estiver na Série A, como já esteve, o que eu narrei? Série A. Série A. Eu fiz o Figueirense ganhando o Santos. Eu fiz o Figueirense ganhando o Corinthians, lá. Eu fiz o Figueirense ganhando o Flamengo 2-0 no Maracanã. Eu fiz o Avaí já ganhando fora de casa várias vezes, de times grandes. Por quê? Porque eles estavam bem, estavam na Série A. Agora, a administração de um clube, quando começa a deteriorar, quando começa a entrar num ciclo negativo, vicioso, quando quem entra na administração de um clube não tem paixão, é só razão, isso aí é uma opinião minha. Em qualquer coisa que você faça, você tem que ter razão, mas se não tiver paixão, não vai. Se você não tiver paixão
pela Big Pan, por isso que tu criou aqui, que era pequenininho, que foi crescendo, e hoje vira 24 horas, e você tem um monte de funcionários aí que depende da tua administração, e eles dependem, e você depende do trabalho deles, mas se não tiver razão, tem que ter muita razão. Mas se tu não tiver paixão por isso, uma hora tu... o que eu quero, pô? Deixa aí, vai embora. Simplesmente eu já tenho o suficiente, vou largar. Mas tu sabe que tem muita gente dependendo, né? Então tem que ter um pouco de razão e um pouco de paixão. Um pouco de razão, um pouco de paixão. É suficiente? É o ideal. Dá certo sempre? Não. Como no futebol. Eu já vi grandes times maravilhosos não ganharem absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu já vi um time criado com Edmundo, Romário e Sávio. Nossa, esse time vai atropelar. Os três ganhavam uma Babilônia de dinheiro. Só que atrás deles tinha um monte que ganhava 4 salários mínimos. Aí, quando a coisa ficou ruim, eles diziam, manda aqueles 3 lá resolver. Correr um pouco mais. Aí não dá certo, não adianta. Entendeu? Tem que ter equilíbrio na coisa. Essa é a palavra que me veio. Tem que ter equilíbrio. Seleção brasileira de 82, para quem é do tempo. Maior seleção, já uma reunião de craques que eu vi jogar. Não ganhou? Não ganhou. Ficou na poeira. E agora, a seleção com um técnico novo, lá de fora. Qual a perspectiva? O nome do Ancelotti é indiscutível, né? O cara só ganhou 5 Champions e mais 5 Superligas Europa. Indiscutível. Tem resultado, né? Mas é mais ou menos... Como vai transferir o resultado para cá, né? É mais ou menos o Ayrton Senna na Copersucar Fittipaldi. Em que estrutura que ele vai trabalhar? CBF. Os últimos presidentes da CBF, os que não estão presos, estão com tornozeleira eletrônica. O último agora foi deposto porque falsificou uma assinatura. Há 2 anos, quase que eu cometi aquele deslize. Há 2 anos só pode ser atrás. Sérgio Murilo. Há 2 anos... Obrigado. Há 2 anos, o ex-presidente da CBF agora, ele ganhava 90 mil. Ele estava ganhando 315. Quer dizer, o cara é um matemático, né? Ele multiplica o salário dele, mas multiplicou. Há 1 ano atrás, os presidentes de clube, ou há 6 meses atrás, os presidentes de clube elegeram por unanimidade o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Sim, mas a CBF dá 215 mil reais para cada presidente de federação, aí tu vai votar em quem? Fica fácil, né? Aí ninguém nem quis conversar com o Ronaldo Fenômeno, que era candidato à CBF. Ninguém nem quis conversar com o Ronaldo. Lógico, não vai conversar. O sistema está fechado. Ligas elegem presidentes de federações. Federações e clubes elegem presidente da CBF. Um pouquinho para cada um e nós vamos assim, eu sigo aqui. Divide o bolo e tá tudo certo. Mais ou menos assim. Agora, o que o Ancelotti vai fazer, eu espero que muito, né? Tomara, né? Só que a pré-lista dele foi de arrepiar, mas deixa quieto, vamos ver o que vem pela frente. Ô Sérgio, e você agora um profissional reconhecido, 60 anos de idade, quando você olha para tua vida, para tua carreira e para o teu futuro, quais são os teus projetos pessoais? O que você quer realizar ainda nessa caminhada gostosa chamada vida? Eu tenho projetos. Hoje o streaming te permite fazer coisas que tu não fazias antes, não poderias fazer antes, com rádio, com televisão, fazer uma Copa do Mundo, por exemplo. Hoje com streaming é muito mais fácil. Entendi. A gente está... O pessoal que está nos produzindo aqui, hoje você... computador, uma mesinha, tá, onde eu botar, eu transmito ou eu cubro uma Copa do Mundo. Laptopzinho embaixo do braço, um telefonezinho de boa procedência, microfone de boa procedência, eu liguei ali, 3, 2, 1, e eu faço os boletins da onde eu quiser.
no streaming. No streaming. Mas para fazer uma Copa do Mundo pela rádio, a rádio tem que ter condição de te mandar para lá. E aí tem toda aquela estrutura. Uhum. Hoje não precisa nem isso tudo. Hoje um microfonezinho acoplado a um celular, num canal de podcast. Se tu quiseres me mandar para a Copa do Mundo do ano que vem, por exemplo... Papo de padaria na Copa do Mundo! Ao vivo, eu falo um dia do Canadá, faço o sacrifício, né? Outro dia dos Estados Unidos, outro dia do México. Mas hoje é muito mais fácil, né? Muito mais fácil tu teres acesso às competições e colocar o teu trabalho no ar, vamos dizer assim, do que antigamente, né? Hoje a tecnologia te proporciona isso. Ô Sérgio Murilo, nessa tua carreira como narrador, repórter, teve algum garoto, algum jogador que você ajudou a revelar, por exemplo, no futebol brasileiro? Que eu vi revelar? Em 1999, o Figueirense fazia uma pré-temporada nos campos da Malvi, em Jaraguá do Sul. Jaraguá. Ficou uma semana lá de pré-temporada, antes de uma competição. O técnico era Abel Ribeiro, na época, que foi campeão estadual em 99. E o Figueirense levou um grupo e faziam muitos coletivos, né? Coletivos é o time principal jogando com o time reserva. Certo. Evidentemente que não são 90 minutos, 40 minutos de coletivo. Só que não tinham 22 jogadores lá na pré-temporada. Faltavam 4 ou 5 jogadores para completar o time de baixo. Para fazer 2 times. Aí o Abel conversou com um empresário, um ex-jogador, o Ricardo, na época. Ele disse, Ricardo, o Ricardo tinha escolinha. Ele disse, consegue 4 garotos lá para completar o time de baixo? Quero fazer um coletivo amanhã. Não, amanhã eu trago. Aí ele levou lá um volante, 2 meias, um atacante e um lateral esquerdo. O tal do lateral esquerdo, magrelo, parecia um cipó, até hoje, e ele, com 15, 20 minutos de coletivo, ele já dominava no peito, saía jogando e lançava, e tinha dado uma caneta lá no Aldrovani, que era o nome do Figueirense. Aí o Abel cruzou o braço, olhou para mim e disse assim, tu viu o que aquele magrelo está fazendo? Eu falei assim, bota ele no time de cima, ainda brinquei, né? Bota ele no time de cima. Imediatamente o Figueirense já se agilizou, a administração foi para Jaraguá do Sul, conversou com a família. Quando o Figueirense veio embora, o garoto veio junto. E o garoto era? Um tal de Felipe Luiz. Uau! Será que você jogou alguma coisa? Não? E ele é o mesmo garoto humilde até hoje. Que legal. Eu entrevistei quando ele veio e assinou o contrato com o Figueirense. Depois, isso foi em 99? Foi em 99. E quando ele chegou aqui, o titular da lateral esquerda do Sub-15, eu acho, do Figueirense, era o Guilherme Siqueira. O Carlos Roberto, ex-jogador das antigas, que era treinador da base, viu qualidade nos dois, botou os dois para jogar. Ele botava o Felipe um pouco mais na frente e o Guilherme de lateral. Às vezes trocava, mas os dois numa ala esquerda. Certo. O Guilherme foi participar de um torneio, o Guilherme Siqueira, foi participar de um torneio em São Paulo. Um olheiro o viu, indicou, ele foi embora. Foi para acho que o Málaga, se não quero errar o nome do time, enfim, mas ele foi para a Europa. Depois de um tempo lá na Europa, os dirigentes assim, quem é o garoto que jogou contigo que tu trarias para cá? Felipe Luiz. Eles levaram o Felipe Luiz. Levaram os dois. Levaram os dois. Aí um já estava num time, o outro já estava no outro, e aí o Felipe teve a carreira que teve até hoje como treinador hoje. Mas uma oportunidade, acho que foi no Rio, eu encontrei, eu disse, fala garoto, eu brinquei com ele assim, ele falou, Serginho, ele saiu de onde ele estava num evento assim, e esticou a mão, me abraçou, me cumprimentou, me conversou, eu falei, Jaraguá do Sul, minha família tá lá, tá. O mesmo garoto humilde de sempre, com tudo que ele conquistou, é aí que eu te falo, aquilo que eu te falei lá no começo, do Luciano do Vale, foi o cara do Zico, foi o cara, mas manteve a humildade. Eu acho que está aí o segredo do sucesso dele. E a essência, né? Exatamente. E nessa tua carreira teve alguns bordões, e tem aquele bordão principal que é o Sai Bruxa. Onde é que nasceu isso? Que bruxa é essa e por que tem que sair? Já como narrador, eu sabia da necessidade de criar os bordões. Se for pro gol, me chama que eu vou, é meu. Esse é teu também? É meu também.
O cara vai para a cara do gol, eu falei, se for pro gol me chama que eu vou bater o gol, aí eu vou embora. É a última frase que eu falo antes da conclusão, que eu sinto que vai sair o gol. É mais ou menos por aí. O Sai Bruxa era um jogo CRB e Avaí, em Maceió. Maceió. E o CRB em cima, e chutava, o goleiro pegava, ele chutava, a bola dava na trave, no mesmo lance. E aí o cara tocou uma bola por cobertura, me deu vontade de dizer um palavrão, mas eu não podia. Sai bruxa, veio, sai bruxa. A bruxa é a bola do adversário que pode entrar. Então eu falei, sai bruxa. Aí eu disse, pô, é uma frase legal. Naquele jogo, pô, o Avaí tomou um sufoco. Dá-lhe bruxa. Aí a bola veio, sai bruxa. Eu comecei todo o jogo, né? Aí no outro dia, pô, metesse um sai bruxa, que sai bruxa é esse? Aí eu começava a explicar o que era o sai bruxa. Certo. Entendeu? Tanto é que dá escanteio, eu falei, te segura, Samuca, tu é o goleiro. Te segura, Saimuca, vem bruxa para dentro da grande área. É o que eu normalmente falo, entendeu? 2 anos, 3 anos, sei lá, depois disso, teve um jogo da seleção brasileira e estava passando assim nas lojas ali da Felipe Schmidt, ali nas televisões, né, daquelas lojas, departamento da Felipe Schmidt. E o pessoal que passava assim, o pessoal estava vendo o jogo, daqui a pouco a bola foi, o cara, sai bruxa! Um gritava aqui, o outro gritava ali. Eu falei, opa. Pegou. E aí pegou. Hoje é uma marca registrada. É registrada, ninguém pode usar essa marca para esse... Normalmente eu fechei para tudo. Eu posso criar uma loja, sai bruxa, uma marca. Eu resolvi registrar para garantir, né? Que legal, hein? Um garoto do estreito, né? Da nossa Nascida Floripa, famosa por ser a ilha da magia e da bruxa. Exatamente. Tinha que sair um sai bruxa bacana, hein? A velha frase, né? Não sei quem disse, mas é famosa. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Existem. Show de bola. Sérgio, algumas pessoas vão nos assistir até o final e deve ter algum garoto, algum pai de um garoto que está começando a vida e talvez tenha esse sonho de ser um jogador de futebol ou ser um locutor esportivo. Se tivesse uma sugestão, uma dica, um conselho, o que você falaria para esse garoto? O que ele deveria prestar mais atenção ou deveria fazer? Prestar atenção nos que fazem bem feito e não achar que o futebol é um glamour, que ele vai começar e ele vai virar um Gabigol da vida. Eu sou um milionário, tenho uma Ferrari, um Cristiano Ronaldo. São exceções, isso são exceções. No mundo do futebol, não é só no mundo de futebol, né? Você tem todas as carreiras, né? No automobilismo, você tem muitos bons pilotos, mas você tem um Alain Prost, um Senna, um Schumacher. Você destaca ali 5, 6 que são os tops, né? No boxe, hoje você fala em Cassius Clay. Qualquer um que gosta de esporte sabe quem é. Ele foi foi o Pelé do boxe. Né? E assim sucessivamente. Então, tem muitos jogadores ganhando 2 ou 3 salários mínimos, é mais de 80% do futebol brasileiro. Sério? Sim. Muito pouco quem ganha muito com o futebol. Mas eu diria para um garoto hoje, independente do que ele quisesse ser, primeiro, tu não pode só olhar a parte financeira, senão tu corre o risco de cair num caminho que tu não te agrada. No começo vai ser bom, mas na sequência a coisa pode cair no vazio, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Estou atrás de uma mesa aqui, estou ganhando dinheiro, mas estou atrás de uma mesa, não é isso que eu queria fazer? Eu queria andar de bicicleta. Queria ser um corredor de bicicleta, maratonista, não sei. Cara, vai fazer o que tu gosta de fazer. Podendo, aí eu caio naquilo que eu falei. Um pouquinho de razão, porque você precisa, dinheiro é um mal necessário, e um pouco de paixão. Vai fazer o que tu gosta. Se tu conseguir fazer o que tu gosta e viver bem financeiramente com o que tu gosta,
Aí, pronto, aí é o ideal. Aí é o céu. Aí é exatamente. E para finalizar esse papo de padaria gostoso com meu amigo Sérgio Murilo, já te agradeço de antemão por ter vindo. Prazer, foi um privilégio ouvir a tua história e saber da tua trajetória. Como é que você define sucesso e felicidade? O que é ter sucesso na vida e o que é ser feliz? É você traçar um objetivo e atingi-los. Atingir os teus objetivos, sem passar por cima de ninguém. Uhum. Olhar para trás e não ter ninguém. Pô, esse cara chegou ali porque quando eu estava lá ele puxou o meu tapete. Bem pelo contrário. Eu falo por mim, eu te citaria 10 profissionais hoje que estão em Florianópolis trabalhando, que ou começaram ou chegaram onde eu estava e eu procurei servir de escada para eles, assim, procurei orientar. Legal, falei, cara, acho que não tá legal assim, acho que poderia ser assim. Tive isso também, ajuda de muita gente, mas procurei ajudar todo mundo. Eu acho que se você não precisa pisar em ninguém para chegar, para atingir os teus objetivos. Eu acho que olhar para trás e saber que tu tem o reconhecimento dos teus amigos, tu fosse honesto naquilo que tu fez. Traçar foco, focar, aprender, ouvir e falar menos do que ouvir. Não sei se eu consigo. Mas, de qualquer forma, já antecipando, eu tenho um lema: não quer que eu vá, não me convida. Se me convidar, meio convite, eu estou dentro. Estou dentro. Eu acho a iniciativa fantástica, muito legal mesmo. Espero que eu tenha colaborado com o nosso papo. E tem muita história, né? Tem muita história pela frente, tem muita história vivida, e tem muita para viver ainda. Tu falou de objetivos, tem bastante. Copa do Mundo, e outros projetos aí, pessoais. E o mais importante, família. Família é a base de tudo. Não adianta ter sucesso e não ter com quem compartilhar. Exatamente. Né? E a família são as primeiras lá. É mais ou menos como namorar Miss Brasil numa ilha deserta. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Pessoal, esse é o Sérgio Murilo. Para quem não te conhece, imagino que deve ter alguém que não te conheça, mas a maioria te conhece. Como é que te acha a tua rede social, o teu programa? Hoje eu transmito futebol com a equipe, evidentemente, no grupo VEG Esportes, VEG Esportes. Transmitimos Avaí e Figueirense. Temos um programa aos domingos das 9 às 11, que é um programa de debate. Futebol. E rede social, Instagram, @Sérgio Narrador. Sérgio Narrador. E vamos que vamos. Pessoal, esse foi o Sérgio Murilo, nosso convidado de hoje, o nosso troféu da Énfole, o troféu foi o convidado. Obrigado por ter vindo. Eu preciso agradecer os meus patrocinadores, que sabe isso aqui custa para fazer, e teve algumas pessoas que acreditaram no meu projeto e estão financiando. Então, um abraço e um agradecimento especial ao seu Valdemar Cunha, que é dono da Cunha Pan. Você deve conhecer a Cunha Pan. Sim. O Valdemar, se eu não me engano, até já foi presidente do Figueirense, do Avaí, em épocas passadas. Ele e o irmão dele andaram para lá, ele é havaiano rachado. E ele tem a Cunha Pan, que é a distribuidora de produtos para panificação na Grande Florianópolis e toda Santa Catarina. Ele acreditou no nosso projeto e participa aqui como um apoiador financeiro. Que bom. Temos também a Conexo. Conexo é uma empresa de tecnologia da gastronomia. Então, por exemplo, a nossa máquina de suco de laranja, eles representam, e também as embalagens. Então, obrigado a Conexo, que nos ajudou a resolver um problema do suco de laranja dentro da padaria, que é um suco natural feito aqui mesmo por uma máquina. Fica muito mais prático e rápido e menos ruído na nossa operação. E um outro apoiador é a Refrisul. A Refrisul é uma empresa que ela realiza o sonho de quem quer ter um bar, um restaurante. Então, tudo que na parte gastronômica, ela ajuda você a desenvolver o projeto e executar. Tanto na parte de inox e toda a infraestrutura da empresa para trabalhar com gastronomia. Facilitando a vida de quem vai começar. De quem vai empreender e também de quem já está no mercado. Né? Eles são, com certeza. Ficam ali na Palhoça e fornecem equipamento já para todo o Brasil. Então, obrigado aos patrocinadores e a você que nos acompanhou até o final. Esse
bate-papo gostoso com o Sérgio Murilo sobre futebol e sobre a sua carreira. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e nos ajude a levar mais histórias como essa a todo canto do mundo e do Brasil. Obrigado a todos e obrigado ao Sérgio Murilo. Samuca, um abraço. Um abraço, gente. Sai, bruxa. Sai, bruxa. Valeu, galera.